Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosi e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Eu hoje estou especialmente feliz porque estamos a gravar agora num novo formato, com uma nova equipa, por isso estou mesmo muito contente e também porque tenho uma grande novidade para anunciar. Hoje estou aqui a gravar na Quinta Raposeiros, que é onde vai acontecer o meu próximo retiro Ecológica, que vai ser já de 11 a 13 de novembro. Neste sítio maravilhoso e muito especial. Vai ser dedicado ao tema autoestima e confiança, por isso, se quiserem saber mais, basta irem à página de Instagram e clicarem no link que está na bio para conseguirem saber mais sobre este retiro e saber se posso contar com vocês. Então, a minha convidada de hoje, para este novo formato super especial, é a Pipa Cardoso. A Pipa é muitas coisas, portanto, ela é coach, é facilitadora de respiração, ex-professora de yoga, portanto, terapeuta em diversos níveis, trabalha com biomagnetismo, trabalhas com uma série de coisas, não é, Pipa? Verdade. Olá, Sim. Vera. Olá! E obrigada. Olá! Qual é que tu sentes que é assim a tua missão? Porque fazer uma apresentação sobre ti pode ser um bocadinho desafiante, porque é muita coisa. Verdade. E é uma pergunta muito desafiante. Eu acho que o fio condutor que vejo do trabalho que fui fazendo ao longo dos anos é, por um lado, a saúde integrativa, ou seja, nesta dimensão tridimensional, corpo, viver aqui na Terra é saúde integrativa e aí gosto de tocar em todos os aspectos, não só no corpo, não só na mente, não só nas emoções, mas também em várias coisas. Como sabes também, agora, no fim de semana passado, houve um workshop relacionado com sexualidade, ou seja, acho que todas as esferas da vida fazem parte de uma saúde integrativa, de uma saúde holística. Eu tive artrite com 20 anos e nessa altura não sabia nada de nada, tomei anti-inflamatórios durante 3 anos diariamente e fui a médicos, vivi em Inglaterra. Fui a médicos lá, fui a médicos cá, ninguém conseguia resolver nada e foi passado uns 2 anos e meio que decidi que tinha que fazer alguma coisa eu pela minha saúde e comecei a pesquisar. E aí dediquei-me muito à alimentação, mudei a alimentação, tornei-me vegetariana, vegana, crudívora, acho que fiz todos os labels. Há que experimentar. Todas as caixinhas de ticket. Tentei tudo e depois fiz jejuns, desintoxicações, etc. E foi através da alimentação e da meditação que eu curei a artrite. Então esse foi assim o estímulo principal, foi o que me catapultou. Curaste mesmo? Não Sim. voltaste a ter? Não, nada. Uau! Nada. Isso é incrível. Também faço aqui uma parte que é não tinha artrite reumatoide, que é mais difícil. Eu conheço pessoas que curam e que já curaram, mas é mais difícil. A minha artrite chamam-lhe artrite reativa, ninguém sabia muito bem. Olha, eu também já tive artrite, por acaso não sabias desta, não, porque eu parti o meu tornozelo direito quando tinha 15 anos e entretanto fui operada para pôr parafusos e depois fui operada para tirar os parafusos. Pronto. E durante muito tempo a minha mobilidade no tornozelo era mais limitada. E então eu tinha artrite, porquê? Porque o meu osso tipo, raspava na anca, no osso da anca, e então tinha uma dor na anca. E entretanto, foram-se passando os anos e não sei o quê, e eu sempre vivi com esta questão de não tenho tanta mobilidade. Imagina, comecei a fazer yoga e tal. Sabes quando te perguntam, tens alguma limitação? E eu, sim, o meu tornozelo não consigo esticá-lo desta maneira, ou não tenho esta flexibilidade total. Só para aí há 2 meses é que eu fui a um osteopata, porque estava com uma nevralgia nas costas, e então fui fazer ajuste e não sei o quê, e ele de repente pôs-me a perna no sítio. E eu assim, a sério? E ele, isto aqui estava... E eu, sim, isto é um trauma com mais de 20 anos. E de repente ele com um ajuste corrigiu-me e agora estou com mobilidade igual nos 2 tornozelos. Que maravilha. Ok, pronto, se calhar já devia ter feito isto antes. Portanto é mesmo incrível. Mas olha, a razão principal pela qual eu te convidei foi porque tu és a criadora de um jogo que eu adoro, que é o Ask, que é um jogo de cartas com perguntas.
E eu acho, bom, para já isto também está muito relacionado com esta questão do retiro que eu falei aqui no início, porque eu usei este jogo no primeiro retiro que fiz em junho, que foi maravilhoso, foi assim super, super especial. E na parte das apresentações, portanto no início, quando estamos a fazer as intenções, eu pensei, opá, mas o que é que... Sabes, uma pessoa quando diz, eu sou o meu nome, eu sou a minha profissão, eu sou a minha idade, acabamos por não conhecer assim tantas pessoas. E então eu tirei algumas cartas do teu jogo, escolhi e depois distribuí-as aleatoriamente às pessoas. E foi mágico, porque depois eu acho que estas coisas também acontecem, parece que a pergunta certa vai calhar à pessoa certa. E de repente, imagina, na primeira meia hora de retiro, cria-se uma ligação entre toda a gente. Eu lembro-me, houve um momento super bonito, porque houve uma pessoa que tirou a carta que dizia: de que é que tu mais te orgulhas? De que é que mais te orgulhas? E ela de repente começa-se a emocionar e diz: de nada, de nada. E o que isto diz sobre o que isto disse sobre ela, e de repente a empatia que o grupo criou, e Sim. claro que as pessoas todas se identificam, porque ou também não se orgulham de nada, ou todos já passámos por uma fase em que sentimos o mesmo, foi assim super, super, super bonito. Foi mesmo. E é isto que eu adoro no teu jogo, que entretanto já está à venda na plataforma, na Cologica.com, portanto estou muito contente. Para quem ainda não conhece, espreitem, tenho uma loja com produtos relacionados também com os temas que abordo aqui. Subscrevam também a newsletter, que também está lá. E pronto, e se nos quiserem ver a jogar e não estar só aqui a ouvir a jogar, vejam também este podcast no YouTube e subscrevam ao canal de YouTube. Portanto, como é que surgiu a ideia de criar este jogo? Bom, obrigada pela partida. Eu fico sempre, às vezes, quando perco a visão de porque é que... Às vezes perdes a visão de porque é que estás a fazer uma coisa, não é? São os obstáculos no caminho. E sempre que ouço histórias destas, como a que acabaste de contar, ou outras, não é? As pessoas partiram, aconteceu-me isto, aconteceu aquilo, conheci esta pessoa, houve um problema que tinha com o familiar, etc., é quando eu realmente percebo, é por isto, é pelo desbloqueio, pelo aprofundar das conexões, etc., que criei o Ask com o meu irmão, Nuno. Como é que surgiu? Há muitos anos que me dedico a desenvolvimento pessoal. Acho que com a artrite também lá está, é uma coisa que leva à outra, não é? Nem sei se aquilo não aconteceu para me atirar, no fundo, num caminho de descoberta pessoal. Acho que sim. E fui colecionando perguntas de diversas, desde coaches a mestres espirituais, a só conversation starters, acho que até foi aí a primeira vez que vi uma newsletter qualquer que assinava, que tinha um papel que podias imprimir com essas, para fazeres no teu jantar de empresa, ou o que seja, as pessoas começarem a falar umas com as outras, põe-se uma em cada prato, etc. E eu achei um piadão àquilo, realmente nós estamos sempre a falar, e lá está, como é que te chamas, de onde é que vens, é sempre a mesma história, não é? E fui recolhendo perguntas e perguntas e perguntas, ia escrevendo as minhas, e de repente tinha uma base de dados com 700 perguntas. E andava com um Tupperware com algumas perguntas impressas em casa, não é? Depois também tinha a minha conta do Instagram, de onde partilho coaching, que comecei a pôr algumas lá, etc. Tinha aquilo impresso, Tupperware. E andava com aquilo. E um amigo meu viu e ficou: isto é incrível, eu estou com a minha namorada há 4 anos, não faço a mínima ideia de nada destas coisas sobre ela, nem sobre mim, eu quero isto. E depois foi num jantar com os meus pais e os meus 2 irmãos, não estávamos juntos assim em família há literalmente 20 anos, os 5, e o jantar de repente, muito rapidamente caiu na mesma dinâmica, reclamações disto, daquilo, não haver assim uma alegria e as mesmas coisas de sempre. E eu lembrei-me que tinha o Tupperware na carteira e tirei e disse: bom, tem aqui um jogo, vamos jogar isto. E fizemos da forma que estavas a falar, que é que eu sugiro também, que é a pessoa escolhe uma pessoa e tira a carta depois, porque assim abrimos o espaço para serendipidade, agora estou a dizer uma palavra em português. Diz inglês. Serendipity, pronto, agora que tens o podcast, vai estar em 2 línguas. Exato. Então... olha, desde a abertura completa e emoções virem ao de cima até gargalhadas, de repente foi um jantar em que nos conhecemos
conhecemos aspectos uns dos outros que não sabíamos de todo e no fundo somos até uma família muito próxima e vivemos próximos desde sempre, descobrimos imensas coisas e depois com essa questão do acaso, não é? Ou de quais oráculo, eu não acredito em acaso, acredito em coincidências. Queríamos oferecer à minha mãe de presente de anos uma viagem todos juntos e uma das perguntas que lhe saiu foi: qual é a tua viagem de sonho? Foi. Isso é lindo! Sim. E é mesmo assim, eu vejo que quando se faz dessa forma, parece que a pergunta é exatamente o que aquela pessoa tinha que... Ou quem está a ouvir precisava de saber a resposta, ou a pessoa que está a responder era a pergunta para aquele momento. Olha, eu tenho uma história também para partilhar contigo. Como tu sabes, eu já tinha jogos deste género há imenso tempo. Eu fiz uma viagem aos Estados Unidos em 2014 e comprei uns packs que eram os chat packs. Chama-se chat pack e tem também, é cheio de perguntas. Eu ando com isto para todo lado, para trabalho, para não sei o quê. Aliás, às tantas eu tinha amigas que lá vem a Vera com as perguntas, agora vem a Vera com as perguntas. Chata. Mas eu gosto mesmo disto, exatamente por isso, porque queria elas de ligação incríveis. E uma vez joguei com a minha avó, jogámos em família, foi tão giro. Minha avó, entretanto, partiu agora em dezembro passado, já com 95 anos, mas isto foi há pouco tempo, portanto ela devia ter 92 anos quando nós jogámos com ela e estávamos em família e saiu uma das perguntas, era do Chatpack, ainda não era do S, mas que dizia que tradição é que se perdeu, que tu tenhas pena que se tenha perdido, uma coisa assim. Sim. E às tantas, a minha avó é de Olhão, do Algarve, e começa a contar a tradição do São João em Olhão, porque o São João, pronto, é do Porto, não é? Eu também não fazia ideia. São João é no Porto, celebra-se no Porto, Santo António em Lisboa, e ela começa a contar o que é que as pessoas faziam, como é que abriam as portas, a festa que faziam, que penduravam coisas nas ruas. E eu assim, uau, foi tão giro, e nós ficámos ali todos, tipo os primos todos a ouvir a minha avó a falar. Foi muito giro mesmo. E nunca teria acontecido sem aquele prompt, não é? Aquela pergunta que apareceu. E tens outra coisa que eu também uso isto muito para o engate, que isto é maravilhoso. Temos que ir a esse tema também. Não, claro! Ouve lá, tens um date com alguém pela primeira vez, leva umas cartinhas na manga, eu juro-te, é o melhor, é incrível, Verdade. porque assim, é a melhor maneira de tu perceberes se de facto estás a conhecer alguém com quem vais ter uma conversa que... Exatamente, sem teres que passar pelo de onde é que vens e o que é que fazes, e as perguntas todas clássicas, não é? Exatamente, por isso, olha, costuma dizer-se que não se deve... nas relações não se deve jogar jogos, não devemos fazer jogos uns com os outros. Sim, no sentido de jogos de manipulação e não sei o quê, no entanto, estes jogos, eu acho que sim, que se devem fazer e que devemos jogar. Completamente. Vamos começar? Espetacular! Então, olha, eu vou tirar uma carta para ti. Vamos dizer isto. Isto depois tem uma característica ótima, que é a pergunta vem em inglês e em português, ou seja, dá para jogar internationally. Essa foi uma das questões que, por acaso, depois dessa questão do Tupperware, foi aí que uma amiga me disse: estou farta de te ouvir falar sobre isto, Natal, é daqui a um mês, isto tem que estar publicado. E assim foi. Fizemos tudo em um mês, design, tudo. Mas uma das questões foi: faça em inglês ou faça em português? Porque eu vivi muito tempo em países... de língua inglesa e fiquei muito dividida e depois pensamos, isto não faz sentido nenhum separar, porque em Portugal é raro hoje em dia estás num grupo de amigos ou com pessoas em que alguém não seja estrangeiro, não é? E ao mesmo tempo podes aprender as duas línguas, não é? Ou melhorar as duas línguas a jogar o jogo, por isso daí o ser bilíngue. E levar em viagens ou para festivais. Olha, eu levei para o Boom, tinha uma amiga assim, não, até o S que trouxe, tu vieste com o S, aquilo é gigante. E eu, não, pronto, eu não trouxe o baralho todo, tirei umas cartinhas e trouxe. Maravilha. Mas aquilo é enorme. E eu, não, mas tiras um bocadinho. Então vamos a isto. A pergunta é, sabendo o que sabes agora, como escolherias viver sabendo o que sabes agora, como escolherias viver a vida se tivesses outra vez 20 anos? Tinha que sair uma bem difícil. Por um lado, já ouvi algumas pessoas responderem essa pergunta, agora recentemente também em alguns festivais, não mudava nada, e adorei essa resposta, literalmente owning it, e gosto disso no sentido em que se eu não tivesse passado por todas as coisas que passei, não estaria onde estou agora, por isso elas foram necessárias. O que é que mudaria, no entanto? Acho que tinha começado a fazer trabalho de desenvolvimento pessoal mais cedo. Vais fazer um retiro de autoestima. Acho que isso é a chave. Acho que essa parte... Sem isso, nós não vamos a lado nenhum. Até podemos ter um monte
vem as palavras todas em inglês, gifts, não é? Dons. Dons, exatamente, e de coisas para partilhar com o mundo, mas se essa peça não estiver lá, isso nunca vai sair cá para fora, pelo menos não com todo o seu potencial, não é? Por isso acho que teria começado a trabalhar isso mais cedo, sem dúvida. Tiveste algum momento, alguma escolha que tenhas feito nesta altura? Estou-te a perguntar isto, claro que também estou a relacionar. É a magia do jogo, depois as perguntas vão se desenvolvendo. Sim. Em que tenhas sentido, imagina, aos 20 anos, que fizeste uma escolha que se tivesse sido diferente, a tua vida poderia ter ido por outro sítio, completamente diferente. Eu estudei 2 anos de arquitetura no Porto, antes de entrar em Belas Artes em Inglaterra, e fui para Londres estudar Belas Artes. Isso levou-me a trabalhar com um escultor inglês incrível e que foi uma parte da minha vida que eu nunca quereria abdicar dela, mas, no entanto, tive sempre aquela sensação que podia ter feito isso enquanto arquiteta e que isso teria mudado, depois mais para a frente, teria-me sido muito mais útil. Agora está tão longe que nem sei, mas teria sido completamente diferente a minha vida se eu não tivesse feito essa escolha naquele momento. E acho que poderia pensar em muitas mais. Pois, eu pergunto isto porque eu também tive isso, também tive ali um momento e tinha a ver com a minha profissão, não é? Com o meu trabalho enquanto atriz, que tive uma proposta que era, porque eu trabalhei muito em novelas e fiz muitas novelas, não sei o quê, tive uma proposta que pela primeira vez era uma coisa diferente, tipo, era uma série com atores de cinema, com não sei, pronto, era assim uma coisa bem diferente, e eu estava a estudar em Inglaterra, tinha congelado o meu curso durante um ano, ia voltar para terminar o último ano. E se eu tivesse feito isso, não teria acabado o último ano. No entanto, a minha carreira podia ter ido por outro sítio. E eu lembro-me perfeitamente de pensar nisso, mas depois penso, ok, se calhar tinha feito mais cinema, ou se calhar tinha feito outro tipo de trabalhos, ou se calhar não sei o quê, mas se calhar também não tinha voltado a fazer novelas, se calhar não tinha conhecido o Diogo, que é o pai do meu filho, se calhar não tinha... Portanto, é como aquele filme do Run Lola Run, já viste? Sim, que é a mesma situação que acontece 3 vezes e há só um pormenorzinho que muda em cada uma das vezes, e como de repente o rumo... O Sliding Doors também. Exato, exatamente. Sim. Isso mas é estava incrível. a pensar até também noutra coisa, deixa eu ver se não me fugiu. Sim, há uma coisa que consigo dizer com certeza e admitindo que fiz isso, que é, eu sempre fui muito de ir atrás do meu coração, por isso é que estás a falar de teres feito muitas coisas na vida, não é? E se calhar nenhuma me define, é verdade, porque sempre que senti que o meu coração não estava numa coisa, eu seguia em frente. E se por um lado me orgulho disso, por outro lado há algumas a que sinto que se tivesse dado um bocadinho mais se tivesse regado aquela planta um bocadinho mais, também o outcome tinha sido diferente. Isso faria diferente. Isso, se tivesse que falar com o meu ser de 20 anos, não é? O meu eu de 20 anos, acho que lhe diria isso. Sinto hoje em dia uma perseverança diferente nas coisas que nessa altura era um bocadinho... Olha, estou a ficar toda arrepiada, juro-te. Isso é lindo. Isso é mesmo bonito. Ok, dizer ao eu de 20 anos para ser mais perseverante em algumas coisas. Isso é lindo. Que bom, obrigada. Queres tirar uma para mim ou queres que eu continue a tirar para ti? Não, quero tirar uma para ti. Tiraste só de cima? Eu tirei de cima, não baralhei, mas... Já baralhamos. Podemos baralhar isto. Podemos baralhar. Este jogo é super dinâmico. Não há regras, ou podemos criar nós as nossas regras. Existem formas de vida alienígena inteligentes? É lá, essa é muito boa. Essa é espetacular. Olha, no outro dia, este verão, tive uma situação linda. Pá, que estava a ver um pôr do sol no Algarve, na Arrifana, na praia da Arrifana, e de repente estava assim o céu, parecia que havia um ovni, sabes? Tipo, uau, incrível. Nuvem? Sim, tipo uma nuvem que parecia assim umas formas e eu, uau, incrível. E pronto, se existem formas... Bom, é assim, quando nós pensamos no tamanho do nosso planeta e no universo inteiro, nós somos uma partícula mínima. Por isso, para mim, é muito... Eu não consigo descartar a hipótese de que, claro que há vidas noutros planetas. Porque se nós somos esta coisinha tão pequenina, quando pensas no universo como um todo... Devem haver mais seres assim. Não sei de que forma, não sei com que linguagem, de que inteligência, mas é capaz de... eu acho que sim. Agora, é assim...
Epá, esta é uma pergunta mesmo difícil. Imagina, eu tive uma vez na Serra da Gardunha, dizem que a Serra da Gardunha em Portugal é o sítio onde há mais avistamentos de... Ok. Sabias? Não, tenho que lá ir. É verdade, na Serra da Gardunha há um sítio que se chama... é tipo um glamping mesmo lá em cima, muita gira e não sei o que tem assim umas tendas muito giras. E aparentemente é o sítio em Portugal onde há mais avistamentos de OVNIs e cenas assim. Pronto. Portanto, não descarto essa hipótese. Não, nunca vi, não fui raptada por nenhum alien. Mas não posso dizer que não acredito. Eu acho que... Acho que sim, acho que existe. E tu, o que é que achas? Acho que às vezes quase que me dói a pergunta, porque acho que é um bocadinho aquela questão, hoje em dia para mim pelo menos é um bocadinho, já é quase impossível negar. Primeiro, lembro-me de estar a ver uma série sobre civilizações anciãs e a questão toda, não é, das pirâmides e das linhas de Nazca e da Ilha de Páscoa, não é? Há tantas provas na Terra que, pelo menos, mesmo se não fossem alienígenas, eram seres humanos que tinham outras capacidades. Eu, a forma como vejo neste momento esta questão é, claro que sim, mas eu não penso tanto, acho que há definitivamente extraterrestres e lá está, não sei qual é a forma, como é que é a inteligência, porque nós pensamos sempre no extraterrestre como um ser parecido connosco, não é? Se calhar tem só um olho no meio da cabeça e é azul, mas é parecido, é um humanoide, não é? Nós não, quer dizer, uma forma de vida alienígena pode ser uma forma de vida que existe noutra frequência e noutra forma completamente diferente da nossa, não é? Seres de luz ou outra coisa qualquer. Penso sempre, muitas vezes, na questão, por exemplo, das abelhas verem infravermelhos e nós não. Ou dos cães ou terem um ouvido que ouve... E que eu acho que existem formas de vida inteligentes que estão aqui, à nossa volta, a todo momento, mas que é isso, que estão em frequências que nós não... O ser humano normal, e detesto esta palavra, não tem acesso, mas que existem técnicas também e cada vez se ouve mais, não é? Tu viste o Soul, aquele filme da Pixar? Ainda não vi. Eu vi há muito pouco tempo, vi com o Mateus no outro dia, e é lindo porque... portanto, ele está a morrer, está a passar para o outro lado e de repente tem seres de luz e há uma das coisas que um desses seres diz que é, não, eu só adaptei uma forma que tu consigas entender. Estás a ver? Tipo, adaptei uma forma para tu conseguires ver-me e entender-me. Sim. Portanto, de facto, sim, assim, cientificamente a percentagem de cérebro que nós usamos, na verdade, é pequena, não é? Portanto... se calhar há muito mais do que aquilo que nós conseguimos entender. Sim. Mas olha, por exemplo, eu recebi um mail de uma pessoa que queria ser entrevistada para este podcast, a contar uma história dela. E a história que tinha tido um contacto com seres extraterrestres e que, pronto, que viu uma nave e que depois veio a nave e conta a história toda detalhadamente. Mas ainda não estou preparada para entrevistar e para fazer um episódio sobre isto. Não sei, é isso. Ainda estou aqui num sítio, não de ceticismo, mas... Sim. Eu tenho tido muito contacto com, pronto, mais na parte de meditação e de modalidades de exploração da consciência e de expansão da consciência, com muitas pessoas que têm, mas lá está, não é tanto a questão de verem um ser em 3 dimensões aqui, mas é mais... ter uma experiência de consciência extracorporal, não é? E ter em contacto com seres que lá está, que estão em frequências e dimensões que nós não estamos habituados a aceder. Isso acontece com o breathwork, com o trabalho de respiração. Pode acontecer. Sim, é incrível. Eu digo isto porque já tive uma experiência semelhante. Pronto, vou tirar outra carta. Agora vou baralhar. Não, vou baralhar e vais tu escolher, que é para ver o que é que... Eu vou tirar? Vou-te dar para tu escolheres. Ok. Podes tirar para mim, se quiseres. Estás a criar a tua vida consciente e deliberadamente ou inconscientemente e por defeito? Mas esta era para ti, não é? Porque eu respondi à outra, sim. Portanto, respondo se quiseres, posso-te perguntar a ti. Estamos a responder as duas. Eu gosto imenso disto, que é a questão de, sim, a pergunta pode ser para uma pessoa, mas depois a ideia disto é fomentar a conexão e a conversa, não é? Por isso, se daqui surgirem perguntas ou se toda a gente quiser responder, ótimo. Podemos perguntar à equipa também.
acho que tive a maior parte da minha vida a criá-la inconscientemente e por defeito, ou seja, nós acho que até aos 30 anos ainda temos alguma maleabilidade ou alguma elasticidade em questões de neuroplasticidade, não é? Onde ainda estamos a aprender, mas até entre os 20 e os 30 começam-se a fossilizar muito os padrões mentais e as nossas preferências, não é? Como se eu tivesse ido ao software do meu sistema operativo e ponho umas preferências, agora aquilo só vai fazer torradas com manteiga em vez de fazer brioches com limão, não sei. E aí ficamos muito presos, ou seja, o cérebro faz isto para economizar energia, porque se nós a cada vez que temos que responder a algo fôssemos responder de novo, despendíamos muito mais energia, não é? Ou seja, é uma questão económica também, é dizer assim, ok, eu sei que ponho a mão no disco que está quente e queimo-me, mas faço isto uma vez, duas e já sei, não volto a pôr. Agora, isto serve-nos para umas coisas e para outras de todo, não é? Porque temos um trauma e o trauma, a situação já não existe e nós continuamos a vida inteira a responder àquela situação, não é? E isto, como sei que sabes, porque trabalhas nesta área, limita-nos imenso, não é? Seja em relações, seja profissionalmente, em todas as áreas da vida. Ou seja, acho que grande parte da minha vida foi inconscientemente e por defeito, ou seja, estava a responder a esses padrões e não a criar conscientemente, deliberadamente e com uma intenção, não é? Com uma visão de onde é que eu quero chegar e mais que tudo a tentar quebrar as bolhas. Ou seja, eu acho que nós estamos sempre a tentar... Precisamos de uma identidade, então encontramos uma caixinha, pronto, eu sou isto, então sinto-me seguro, porque já sei que é isto que sou. Mas depois a expansão e o verdadeiro crescimento acontece quando tu furas a bolha, a próxima bolha e a próxima caixinha, não é? Eu era isto, eu tive imensa dificuldade na minha vida precisamente com esta questão da identidade, porquê? Porque era artista, depois deixei de ser artista, era professora de yoga, depois já era professora de yoga, era professora de respiração, e era isto e aquilo, e era o quê? Eu não sou nada. E, no entanto, tudo isso são labels que não me definem, não é? Eu percebo isso perfeitamente, eu tinha a questão da identidade... ao contrário, não é? Porque como eu a trabalhar como atriz, como tenho uma imagem pública, não é? De repente parecia que havia várias personas que é tipo, ok, eu sou esta máscara que está a viver, que tem esta persona pública, então sou assim quando estou em público, sou assim quando não sei o quê, mas quem é que eu sou fora disto? Quando cai a máscara, quando tira a personagem, e estou a falar da personagem não só das personagens que interpretava em trabalhos, sim, mas da personagem que eu adotava para, sei lá, ir a um evento público, por exemplo, ir a uma festa, ir a não sei o quê, e de repente, ok, quando cai essa personagem, o que é que acontece? O que é que sobra? É isso, tipo, o que é que sobra? Como é que eu posso comunicar de uma forma autêntica e verdadeira? E isto demorou imensos anos. E é engraçado estarmos a falar sobre isto, porque isto é uma das coisas que eu vou fazer no retiro também. Quero fazer trabalho de máscara, quero fazer mas é tranquilo, isto não é para atores, é mesmo a ideia... Aquilo que eu quero muito é trazer a minha experiência enquanto atriz e a minha formação enquanto atriz para o desenvolvimento pessoal e para a vida. E então acho que há trabalhos como isto, como o trabalho de máscara, que pode ser muito, muito útil para isto, para o autoconhecimento, para a autodescoberta, para a autoestima, para a confiança, para tudo isto. Portanto, eu vou trazer algumas práticas dessas para o retiro também. Eu penso super imenso contente. na tua profissão e porque nasci, o sonho era ser cantora e atriz, por isso, e muitas vezes pensei nisso, nunca o fiz. Mas tu cantas? Tu cantas também, eu ouvi alguns que tu cantas. Canto para prazer pessoal, mais nada. Mas sim, e fiz alguns workshops ao longo da vida também de teatro e tudo, porque adoro. Mas eu vejo... É engraçado, porque no fundo nós fazemos isso a vida inteira. Nós andamos acting a role, não é? És uma persona aqui e ali. Então, eu acho que vocês só fazem isso de uma forma muito mais... É este o papel, não é? Esta a personagem, eu tenho que exprimir, não é? Expressar esta energia, esta essência. Mas nós todos fazemos isso de uma forma ou de outra, não é? Temos várias personagens que vestimos ao longo da vida e em áreas da vida, não é? Quem é que tu és na área profissional, quem é que tu és na área romântica. Isso não é necessariamente mau. Eu acho bom é termos consciência do que é que nos serve. Claro. Não é? Porque se estivermos em sofrimento a fazer uma personagem que depois chegamos a casa e não é mesmo aquilo que estamos a sentir. Eu tinha imenso isso. Eu uma vez fiz um post sobre isto, que é, imagina, e há eventos, sei lá, galas e não sei o que eu não me sentia nada confortável, a que não estava não sei o quê, e depois tipo os fotógrafos, agora sorri e eu...
Eu não queria, só queria estar séria porque não, sei lá, não estava feliz, não estava com vontade de sorrir, não gostava de me ver a rir nas fotografias, só que preferia eu estar... li isso no outro dia, igual. Assim, não gostava de me ver a rir nas fotografias, preferia mil vezes estar séria, achava que era muito mais gira séria, assim. E então, pronto, depois mas a partir do momento em que ganhas consciência disso, hoje em dia, imagina, eu consigo adaptar-me, imagina, ir a esses... Claro que eu, obviamente, com a minha profissão, continuo a ter algumas situações em que vou a eventos, vou a galas, vou não sei o quê, mas já consigo assumir isso de outra maneira. Dizer, ok, não, agora estou a fazer isto conscientemente. E é engraçado. Então, e onde é que tu achas que se deu o teu clique de como é que se faz então para passar a ser consciente? Não sei se tenho uma resposta exata para isso. Acho que vem de duas coisas. Por um lado, se calhar o teu... já está de alguma forma traçado no teu contrato nesta vida. Eu acredito completamente com algumas reservas, mas em reencarnação e que em muitas vidas ou muitos processos, não sei exatamente se é a alma que entra neste corpo não vou discutir desses detalhes agora aqui. Isso sim, Isso dava para mais um episódio inteiro. Dava mais um episódio inteiro. Mas acho que por um lado é um drive que já vem de algum lado interior, que já está connosco, e por outro lado também é como se fosse um fogo que tens que ir mantendo aceso. E aí acho que tem um bocado a ver com o teu investimento real de, ok, isto acontece naturalmente e não há nada a fazer em relação a isso, e ao mesmo tempo há a fazer. É um paradoxo. Estas duas coisas para mim andam em paralelo. Foi muito... não estar bem, foi a questão de sentir que tenho muito mais potencial para explorar, a sensação de não estar alinhada comigo, com alguma coisa quando eu não sabia o que era, mas sabia que quando estivesse tinha que me sentir de forma diferente. E sabes, não estou, isto ainda não é por aqui, fez-me sempre procurar técnicas e perceber. E acho que também a minha paixão pelo crescimento, eu gosto muito de aprender, sou muito curiosa, eu detesto ficar no mesmo lugar, então sempre fui procurando, ok, eu penso desta forma, mas se alguém me desafiasse aquela minha forma de pensar, eu ficava, uau, isto que é... E cada vez mais, ou seja, há muitas vezes hoje em dia digo, eu acredito nisto, mas digo lá para o Quantum Field que estou aberta a ser desafiada na minha crença, porque acho que isso é importantíssimo para nos mantermos elásticos, jovens e para a expansão. E depois comecei há uns anos atrás, já antes eu fiz técnicas de meditação e acho que explorei milhares de coisas, mas muito, de uma forma assim mais incisiva, foi ter começado a fazer os retiros do Joe Dispenza há uns anos atrás. E ler o material dele, que quer dizer, para mim não é só o original dele, há muitos professores e mestres no mundo a ensinar as mesmas técnicas, não é? E alguns muito pouco conhecidos. Houve assim alguns livros pequeninos que li que foram chave nisso, mas foi a questão toda de, se tiveres consciência disso, e se tivermos consciência e acreditarmos, claro, que é assim que o universo opera, como é que eu posso entrar no sistema operativo para mudar as preferências? Ou seja, se o que eu estou a fazer está sempre a dar o mesmo resultado, é porque alguma coisa no que eu estou a fazer não está a produzir o efeito que eu quero. Então é começar a analisar o que é que pode ser mudado e... sim, ao longo dos últimos anos vejo uma diferença brutal. Vejo que há uma... não estou sempre deliberadamente a querer criar uma coisa ou outra, mas vejo quanto ter posto uma intenção, se calhar às vezes até depois, uns anos depois, sim, eu tinha pedido isto há não sei quanto tempo, e a coisa aparece. Pois é, eu identifico muito com isso. Sabes que eu durante anos dizia assim, meu sonho é fazer um programa de viagens, adorava, o meu sonho era fazer... Quando deixei de pensar nisso, ligam-me da RTP, olha Vera, queres vir apresentar um programa? E eu, quero! Pois é, quero, sim! Que é o que estou a fazer, o programa que está a passar agora na RTP, que eu adoro, que anda a viajar por Portugal. Só quando deixei de pensar nisso é que aconteceu. Mas eu acho super interessante. Sim, olha, o Joe Dispenza, também já falei sobre ele muito aqui no podcast, porque também foi assim uma descoberta incrível para mim, especialmente a nível de saúde, porque eu tinha imensas alergias alimentares e deixei de ter depois de fazer alguns exercícios dele. Mas ao mesmo tempo eu também estou aqui numa fase que é... eu às vezes sinto que estou muito sempre à procura de novas coisas, terapias, isto e aquilo, ainda por cima tenho este trabalho agora, não é? Estou aqui no podcast sempre a explorar.
E às vezes eu tenho que me relembrar que tenho que me dar tempo para integrar isto tudo. Tipo, temos que nos dar tempo de integrar. Ok, respirar e... Olha, estávamos a falar, antes de começarmos a gravar isto, estávamos a falar sobre a respiração e como Sim. tu agora estás a fazer o trabalho de... ou seja, em vez de ser o Corrigir, breathwork... sim, corrigir padrões de respiração de base, não é? Não tem a ver com aceder a estados expandidos de consciência, nem uma cura profunda de trauma ou o que seja, mas mesmo 95% das pessoas hoje em dia respiram mal, porque vivemos em condições de stress crónico e temos um sistema nervoso que responde ao stress da mesma forma que respondia há milhares de anos atrás quando tinhas um urso a correr atrás de ti. Só que hoje em dia o urso é um e-mail de trabalho, ou é o teu sogro, ou é... Ai, um sogro pode ser um urso, desculpa lá, mas é assim. Eu não queria nada ir buscar chavões assim daqueles, não tenho nada contra sogros, mas pronto. Desculpa lá, mas é assim, isso faz sentido. Mas sim, então é impressionante. Eu, ainda agora neste último workshop falei muito nisso, que é, há algumas técnicas de reset de respiração e que fazem um reset ao sistema nervoso e sobretudo ao nervo vago, que é o principal talvez no sistema nervoso, que são tão simples que as pessoas não acreditam que aquilo possa ter um efeito, não é? Ou seja, vão dizer, está bem, nem vou fazer o exercício porque isto é ridículo. Estás agora a fazer 6 respirações por minuto durante 10 minutos. Como é que é? Agora deixa aqui uma dica, não é? Então, normalmente nós respiramos, não é normalmente, nós se estivermos em estado de stress, não é? E seja num fight or flight, não é? Or freeze, não é? O estado de resposta ao stress ou a uma ameaça, respiramos curto, rápido e aqui em cima. Não é? Quando estás calma, vais respirar profundamente, como um bebê quando dorme, não é? Vais respirar profundamente, vais respirar lentamente, não é? E devagar. Espera, eu disse primeiro, vou parar sempre. Curto, rápido e aqui em cima. Lento, em baixo e devagar. Sim, lento, devagar é a mesma coisa. As três coisas. E então, só fazer um shift para uma respiração assim, e nesse caso estarias a respirar cerca de 6 ciclos por minuto, e não mais. Ou seja, se respirares, a inspiração for 5 a 6 segundos e a expiração for 5 a 6 segundos, tu vais mais ou menos respirar 6 ciclos in and out num minuto. A inspiração pelo nariz e a expiração pela boca ou sempre pelo nariz? Pode ser a inspiração pelo nariz e a expiração pela boca, mas idealmente até digo inspiração e a expiração pelo nariz, porque os depósitos, nós temos um storage de óxido nítrico nas fossas nasais e o óxido nítrico é uma substância que relaxa, que é painkiller, enfim, tem um monte de benefícios para o organismo todo e que nós perdemos quando respiramos pela boca. Sobretudo o inspirar e expirar pela boca. A maior parte das pessoas até a dormir, mesmo que não façam grandes apneias, eu já fiz uma vez estudo de sono e dizia-me, não tem quase nada. E no entanto, desde que comecei a fazer um exercício que é uma fita cola na boca para dormir com a boca fechada. E eu não fazia ideia que respirava pela boca. O quê? Acordas quando tentas respirar pela boca? Não, muita gente respira pela boca inconscientemente. Durante o sono está a respirar pela boca. Então não tem esses benefícios da respiração pelo nariz. E há um mas monte isso é de bom outros. para uma fita cola na boca? Para... É um biohack básico. Que eu já tentei isso. Talvez não muito sexy. Quando o meu filho está a falar muito, pronto, uma pessoa põe lá uma fita. Não, estou a brincar. E com as crianças é impressionante porque depois isso tem um impacto no desenvolvimento do palato, etc. Mas pronto, lá está, isto é todo um tema também em si. Mas diria que só fazer o exercício de inspirar e expirar pelo nariz, uma inspiração lenta, profunda e tranquila. 6 vezes por minuto. Chegarias mais ou menos a 6 ciclos por minuto. Isto tem um efeito apaziguador, tem um efeito de recarregar a nossa bateria interna, de fazer um reset ao sistema nervoso. Os benefícios são... Qual é o ciclo por minuto quando estamos mais acelerados, então? Assim, o habitual? Pode ser, varia imenso, mas muito, muito mais que isso. Muito mais do que isso, Eu até digo às vezes às pessoas para fazerem o teste, normalmente sem alterarem nada, contarem quantas vezes num minuto, porem um timer e verem quantas vezes estão a respirar e depois compararem.
Agora já estou aqui a fazer isto mentalmente. Não, mas eu vou fazer quando acabarmos de gravar. Então, olha, vamos tirar uma última carta. Então, e podíamos ficar aqui o dia inteiro a jogar a isto. Sim. Portanto, isto tem pano para mangas. Tiro eu, sou eu que respondo, tiras tu para mim, como é que fazemos? Então vai, vou tirar daí, baralha. Que é para eu sentir a carta. Outra coisa já agora, que enquanto vamos tirando a pergunta eu vou dizer, é que eu queria ter feito, lá está, quando fazes um projeto percebes as coisas todas que tens que abdicar para conseguir torná-lo realidade. De cima, ok. Queria ter organizado o Ask de forma diferente, mas a forma como ele está organizado presentemente, e que acabou por ser um bom compromisso, é que 1/3 das perguntas são icebreakers, ou seja, quebrar o gelo, tem alguma piada, são light. 1/3 são mais viradas para personalidade, visões de vida, criação de objetivos, e depois 1/3 são um bocadinho mais existenciais ou filosóficas. Portanto, para o engate levem os existenciais, que é normalmente o que corre melhor. Com uma ou duas icebreakers. Sim, depende do que tiverem à procura, mas para mim eu acho que corre bem. Eu vou ter que te fazer uma pergunta sobre essa parte. Então, diz lá, não, agora quer saber. Início. Não, como falaste para o engate e que dissemos vamos abordar esta questão. Pois é! Posso revelar, por favor? Posso revelar a tua confissão do outro dia? Se quiseres falar. Então, a Pipa usou isto no Tinder. Isto é espetacular. Conhece uma pessoa no Tinder e em vez de pergunta DDTC, de onde teclas, não sei o quê, tiras uma carta e faz uma pergunta destas. Vou dar um contexto, foi um bocadinho naquela diversão. Sim, estou solteira, por que não? E de repente assim, mas eu vou perder tempo agora a falar com uma pessoa e dizer, então, e de onde é que vens, e o que é que fazes, e etc. E não, foi de repente lembrei-me, e não, claro que nem mencionei este jogo, não é? Disse assim, I'm gonna pick a question from a random question from a game. E estou aqui a dizer que só falo com pessoas estrangeiras. Claro, porque há que fazer uma filtragem no Tinder, não é? Se for português, não quero. Que horror, não de todo. Mas sim, foi literalmente fazer perguntas. E é impressionante como é tão mais rápido uma pessoa perceber sequer se há engagement, não estou a querer chegar a lado nenhum, percebes? É um bocado naquela de conhecer pessoas. E realmente achei isto tem imenso potencial, de facto. Tem muito potencial mesmo. E em situações de trabalho também. Eu já levei para trabalhos e é muito agir. Porque às vezes nós estamos habituados a estar com as pessoas no contexto de trabalho e há pessoas que já conheces há muito tempo e que trabalhas e de repente uma carta destas revela coisas que tu... assuntos que tu nunca falaste, é incrível. E eu estava muito curiosa, era também sobre a tua. Qual? Não queria de todo revelar a minha. Mas queres saber o desfecho? Isso não conto. O desfecho não. Mas foi literalmente só levares para um date. Já levei muitas vezes. Não, a sério, se tenho jantares com pessoas novas, tenho não sei o quê, levo as cartas, sim. Máximo, adoro. E sim, e é incrível porque chegas a um nível de profundidade de conversa muito diferente. Também é preciso ter as pessoas disponíveis para isso, não é? Porque às vezes eu levo para jantares de amigos e é tal coisa. Ei, lá vem a Vera que as perguntas. Também já me aconteceu. Já te aconteceu, de certeza, mas está tudo bem. Mas todas as vezes que correu bem valeram esses comentários. Isto é outra coisa, porque isto dá para jogar sozinho também. Às vezes quando estamos em casa a fritar ou a pensar ou com a cabeça às voltas com alguma coisa, ou se precisamos de inspiração para alguma coisa, de repente podemos tirar uma carta e ficar a pensar sobre algo que se calhar nunca tínhamos pensado. Nós no Instagram fizemos alguns posts sobre journaling, não é? Com o Ask, porque temos vendido bastante para pessoas terapeutas e coaches que usam em retiros e até em psicoterapia, mas que há muita gente que gosta de usar só para tirar uma carta por dia e escreve autoconhecimento, no fundo. Isso é espetacular. Exploração. Boa, para journaling, isso é ótimo. Para escrever um diário dos teus pensamentos, isso é... grande ideia, se calhar também vou começar essa. Boa. Então, a pergunta que saiu para mim é: consegues facilmente acolher o ponto de vista de alguém quando muito diferente do teu? Isto é espetacular, porque isto, na verdade, foi o que eu tive de fazer a vida toda, ao interpretar personagens muito diferentes de mim. E isto é muito engraçado, porque é esse o ponto que eu acho que trago agora para o desenvolvimento pessoal, que é... imagina, quando me convidam para fazer uma personagem, eu não posso julgar a personagem e dizer se é boa ou é má. É boa ou é má, porque eu acredito que todas as pessoas são boas de acordo com as suas
com as suas crenças, com os seus princípios e valores. Eu não acredito que uma pessoa esteja a fazer uma coisa porque quer ser má para si própria. Está a fazer porque acredita que é o melhor para ela própria, não é? E então isto deu-me essa capacidade. Claro que eu tenho ferramentas, eu uso ferramentas para isso, não é? Para conseguir, imagina, eu fiz uma personagem que andava no campo e que trabalhava para um criador de gado e não sei o quê. E eu andei a fazer pesquisa e estive no Alentejo nos criadores dos touros de morte e tudo isso. E eu, quer dizer, eu não sou a favor de touradas nem nada. Sim. Eu cheguei a ir a uma corrida de galgos, tipo aquelas corridas dos cães e não sei o quê. Pá, que é um meio que é mesmo muito mesmo distante dos meus princípios e valores. Mas foi muito engraçado porque eu consegui criar uma empatia por aquilo. Então o que é que acontece? Eu conheci um criador de um touro, dos touros de morte, que tinha um amor ao touro. Então a cena dele era: porque este touro vai ter a morte mais digna, tipo, vai ser o protagonista do espetáculo, não é? E por isso ele era super bem tratado, tinha a alimentação mais perfeita, era super acolhido, as massagens, não sei do quê, tipo, era super... estava no melhor campo, estava na melhor parte do terreno, e ele tinha um amor ao touro. E eu, de repente, pensei, ok, pronto, na visão dele, ele está a fazer o melhor pelo touro, não é? E na visão das pessoas que vão às touradas, é como eu ir a um espetáculo de teatro, ou ir a um concerto de uma banda que eu adoro, ou para quem gosta de futebol, ir a um jogo de futebol, porque a energia do público que se cria ali, não sei o quê, com aquele contexto. E então isso ajudou-me a entender, não quer dizer que eu concordo, claro, mas ajudou-me a entender o ponto de vista que, para depois interpretar personagens que também concordam com isto, eu tive que usar estas ferramentas. E também fiz mais recentemente uma personagem que era uma acompanhante de luxo, e então fui a casas noturnas em Lisboa falar com várias acompanhantes de luxo, falei com prostitutas, quer dizer, e tive que fazer também algumas perguntas para conseguir acolher o ponto de vista delas, não é? E conseguir interpretar a personagem de forma o mais verdadeiro possível, não é? Sem esse julgamento. Que giro, estás a ver, nunca tinha pensado, uma coisa que tem sido muito engraçada para mim de viver é como com audiências diferentes, ou só com pessoas diferentes, não é? Para mim existem tantos pontos de vista quantos seres humanos ou seres existem no universo. E ver como há interpretações tão diferentes e algumas perguntas que eu nunca poderia ter pensado. Lá está, tu estás-me a falar de uma perspectiva para esta pergunta que não era, nunca foi a forma como eu imaginei. E lembraste-me de uma... Tenho uma amiga que é atriz e também professora nesta área e que começou a usar o jogo para se perguntar a si própria, a fazer estas perguntas a si própria sobre as personagens que tem que encarnar. Ou seja, imagina, lá está, tu ias fazer uma acompanhante de luxo e vais usar as perguntas como é que ela responderia. Como é que ela responderia. E aí teres o mosaico, não é? A textura daquela pessoa. Claro. Mas e na vida, deixa-me só fazer uma sub-pergunta. Na vida real? Então, na vida real eu tento trazer, eu ia-te responder, eu estava mesmo a pensar nessa resposta, que é claro que eu tento trazer esse conhecimento para conseguir aplicá-lo na vida real, e é um bocado essa a mensagem que eu quero passar também, que acho que é esse o meu papel no desenvolvimento pessoal também. Mas acolher é diferente de aceitar. E então eu dou por mim às vezes a conseguir acolher, entender que a pessoa está a fazer o melhor. Se eu aceito isso ou não, às vezes é muito desafiante para mim. Eu tive uma situação recentemente com uma situação, um conflito que aconteceu e que não sei o quê, e que depois envolve também mensagens escritas e não sei o quê, e eu leio e releio. E eu, ou seja, eu posso acolher o ponto de vista, mas não quer dizer que eu aceito. Portanto, claro que isto é um desafio na minha vida. Não é? Que achas estava aqui a sentir a palavra aceitar versus concordar? Pois. Porque acolher e aceitar para mim é um bocadinho mais próximo. Sim. E depois diria o concordar, mas isto estou a abrir para discussão. Não, mas faz sentido. Mas lá está, há muita coisa que eu não concordo. E antes, se não concordar, lá está, nem acolhia, nem concordava, nem pensar. É isto. E cada vez mais estou a tentar entrar na prática, como tu dizes, não é? De haver muitos pontos de vista diferentes e que o bom e o mau ser muito mais uma questão de perspectiva do que uma questão absoluta, não é? E é isso, há muita coisa que eu não concordo, mas consigo aceitar, consigo viver com o facto que outra pessoa tenha uma perspectiva diferente da minha.
Mas sim, é um trabalho. Pipa, obrigada por teres criado este jogo que é maravilhoso e é mesmo incrível. Esta foi assim a última pergunta. Só queria que dissesse onde é que podemos encontrar. Muito obrigada pelo convite, Vera, e obrigada pelo teu entusiasmo, que tem sido um entusiasmo para nós também, muito grande. Podem encontrar na tua loja, na sim, Cológica. o Ask e a ti. Sim, o Ask agora sim. está em cológica.com, na secção de... na parte da loja Cológica, na secção de relacionamentos. Portanto, é aí que podem encontrar. A mim, podem me encontrar no Instagram. Eu neste momento estou a fazer um site para todas estas coisas, mas não tenho neste momento site meu. Normalmente é via Instagram, Facebook também. E o teu nome no Instagram? O meu nome é Your Heart of Dragon, o Pipa Cardoso, e o do Ask é separado, claro. É outra Your conta. Heart Dragon. Ou em português, Your Heart of Dragon. Pronto. É um nome que tem que mudar. Tem toda uma história também, mas um dia muda. Olha, vou tirar a última. Boa. Qual é a tua cológica de vida? Estou a brincar, esta não vem no baralho, mas... É a última. É mesmo? É mesmo. Okay. Qual é a tua então cológica de vida? Que bom, olha que bom que abri um livro ontem à noite que me deu... É uma frase que, se eu não me engano, tenho quase a certeza absoluta que vem de um dos livros mais bonitos que eu li, que é o Nine Faces of Christ. Que é a história de um Messias que teoricamente viveu 57 anos antes de Jesus, mas é a história de Jesus. Mas é a história de Jesus com a aprendizagem de todas as religiões e ordens espirituais e as iniciações em todas elas, é incrível. E a pergunta, ou a minha cológica, espero ir-me lembrando disto todos os dias, é: What would love do? O que é que o amor faria quando tens que tomar uma decisão, quando tens que... Qualquer passo que dás na vida, se estiveres na dúvida, perguntar what would love do. Por acaso, sabes que eu tive uma convidada cá que teve uma educação católica e ela falou exatamente isso. Ela disse: eu muitas vezes penso na minha vida o que é que Jesus faria. É a mesma pergunta, não é? Se pensarmos Sim. em Jesus como personificação do amor, na verdade, é a mesma coisa. Sim. É uma ótima pergunta para fazer nos nossos desafios. Pipa, muito obrigada, foi Obrigada espetacular. A ti, Vera. Pronto, acabamos assim mais um episódio do podcast Cológica. Vou só dizer mais uma vez para subscreverem à newsletter na página e subscreverem ao canal de YouTube, para podermos todos ficar mais pertinho. E obrigada. Obrigada.